Fala pessoal, beleza? Videozinho sobre transformações químicas a nível de sexto ano. Sou o professor Reginaldo Oliveira e peço a gentileza para você se inscrever no meu canal, certo? Para eu tentar fazer vídeos cada vez mais com qualidade, certo? Cada vez melhores, com ilustrações bem diferentes, que a gente só consegue melhorar a qualidade depois que tiver um número razoável de inscritos, certo? Então, espalhe esses nossos vídeos para os seus colegas, seus familiares, certo? Que a minha intenção é melhorar a qualidade, certo? De cada um desses vídeos, para a gente melhorar cada vez mais a educação pública, certo? Do nosso país, onde existe uma deficiência muito grande, beleza? Vamos nessa. O que é uma reação química ou transformação química? É quando uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema se transforma em uma ou mais substâncias diferentes no estado final desse sistema. Ou seja, é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras, certo? Então, um exemplo de reação química, eu tenho o etanol, né, que é um álcool, certo? O álcool, por exemplo, que estamos usando muito nessa quarentena, certo? Então, um álcool mais o gás oxigênio, certo? Esses dois reagentes, essas duas substâncias, elas se juntam, fazem uma reação química, certo? Colocando um fogo ali, elas se reagem e produz gás carbônico e água, certo? No caso aí é uma reação de combustão, de queima, certo? Para poder haver a formação desses produtos. Então, o nome do etanol e do gás oxigênio a gente chama de reagentes, ou seja, reagentes é tudo que está antes da seta, certo? E gás carbônico e água são os produtos. Os produtos são tudo que está depois da seta, beleza? Exemplo de não reação química, né? É quando um objeto cai, né? Quando uma folha de papel é rasgada, quando uma porção de areia é misturada à água, quando um giz é esmagado até virar pó, um prego é fincado na madeira. Então, tudo isso são reações não químicas, ou seja, não é uma reação química, não é, certo? É só um processo físico que não acontece formação de novas substâncias. A gente só pode chamar de reação química aquele que forma novas substâncias. Se não há formação de novas substâncias, então não é uma reação, certo? Então estamos diante de exemplos de transformações que não são reações químicas. Beleza? Tá tranquilo? Vamos nessa. Alguns exemplos cotidianos de reação química: formação da ferrugem, né? Apodrecimento dos alimentos, produção de humus no solo, queima de gás no fogão, queima da gasolina, do etanol, do gás natural, do óleo diesel no motor de um carro. Então, todos isso aí são exemplos de reações químicas que a gente vê todo dia, certo? Vê todo dia. Beleza? Fatores que indicam a ocorrência de reações químicas: liberação de calor, né, que é o exemplo nas combustões, mudança de cor. Exemplo, quando um alvejante tem contato com roupa colorida, vai mudar de cor, né? Vai deixar branca. Mudança de odor, exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos apodrecem, né? Liberação de gás, que é um exemplo, jogar um comprimido efervescente em água, vai liberar um gás. Então são fatores que indicam que ocorreu uma reação química naquele sistema, certo? Substâncias simples e compostas. Substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento químico. Exemplo de elemento químico: tem o hidrogênio, é um elemento químico, ele é representado pela letra H. O oxigênio é outro elemento químico, representado pela letra O. Nitrogênio é um outro elemento químico, né, representado pela letra N. Certo? Todas essas representações são letras maiúsculas, é um H maiúsculo, um O maiúsculo, um N maiúsculo, certo? Elas não podem ser decompostas. Ou seja, o hidrogênio, que é representado por H, certo? Ele não pode ser decomposto em outras partículas. Não pode. O oxigênio também não pode, nem o nitrogênio. Então, substâncias simples são aquelas que não podem ser decompostas. Ou seja, elas não podem ser, digamos assim, fatoradas, simplificadas em substâncias mais simples. Não, elas já são simples, certo? E as compostas são formadas por mais de um tipo de elemento químico, como por exemplo, água. A água não é só o hidrogênio, é H2O.
Ou seja, são dois átomozinhos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O carbonato de cálcio, né? Já é o carbono, né? O cálcio e o oxigênio, para ser o carbonato de cálcio. São três elementos químicos aí envolvidos, beleza? O peróxido de hidrogênio, que é a mesma água oxigenada, né? É o H2O2. São dois átomos de hidrogênio com dois átomos de oxigênio, certo? Elas podem ser decompostas, né? Ou seja, podem ser simplificadas, fatoradas, certo? Por pirólise, fotólise, eletrólise, etc. Pirólise é pela ação do fogo, fotólise pela ação da luz e a eletrólise pela ação da eletricidade, certo? Enfim, eu botei etc porque existem outros meios também, certo? O que é uma reação de decomposição? É quando a substância composta, né, não é simples, reagente, certo? Origina como produtos duas ou mais substâncias simples ou compostas também, certo? Então, um exemplo de fotólise, o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? Vai sofrer a ação da luz e vai produzir água e gás oxigênio. Ou seja, se você deixar aquele recipientezinho de água oxigenada em cima dos cantos, em cima da luz, um exemplo, com o tempo, aquela água oxigenada não vai prestar mais, porque a luz vai entrar lá neles, principalmente se o recipiente for transparente, vai entrar mesmo. Se for opaco, escuro, não. Ela raramente entra. Mas se for transparente, a luz entra com facilidade, certo? E vai decompor aquela sua água oxigenada. Vai decompor em água e gás oxigênio. Ou seja, ela não vai mais ter a função dela de água oxigenada. Função de quê? De clarear seus cabelos, certo? Outro exemplo, um caso da pirólise, que também pirólise é calor, fogo, certo? Temos carbonato de cálcio, na presença do calor, vai produzir o quê? Óxido de cálcio e gás carbônico, certo? O exemplo 3, corrente elétrica, né? A água, por si só, ela vai se decompor em quê? Em gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Então, se eu colocar eletricidade na água, ela vai se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Processos endotérmicos e exotérmicos. Endotérmicos, pessoal, quando as mudanças de estado de reações químicas absorvem calor. O nome endo, o prefixo endo, significa dizer de absorção, para dentro, certo? Exemplo, água sólida, gelo, mais o calor absorvido nela, vai formar água líquida, certo? Carbonato de cálcio, mais o calor absorvido por ele, vai formar o quê? O óxido de cálcio mais o gás carbônico, certo? Processo exotérmico, quando as mudanças de estado ou reações químicas liberam calor, certo? Bota para fora. Então, o prefixozinho exo significa dizer de liberação, para fora, exo, para fora, certo? Exemplo, água líquida se transforma em água sólida, né? Mais calor. Ou seja, para a água se transformar em água sólida, precisa perder esse calor, precisa liberar esse calor para onde? Para o meio ambiente. Então esse calor, professor, vai para o meio ambiente, vai para o meio ambiente. Não vai para dentro dela, vai para fora do sistema. Certo? O etanol mais oxigênio, né, que é uma combustão, vai formar o quê? Gás carbônico mais água mais calor liberado. Então toda combustão vai ter um calor liberado para fora do sistema, digamos assim. Certo? Então são dois exemplos de processos exotérmicos. O petróleo. Qual o conceito mais tradicional do petróleo? São restos de organismos que ao longo de milhares de anos foram submetidos a alta pressão, alta temperatura e a ausência de oxigênio. Certo? Ou seja, ficou sem oxigênio ali naquele local. E assim sofreu complexas reações químicas. Sendo assim, formou um líquido viscoso, escuro, uma mistura de várias substâncias. Então, o petróleo, o conceito mais tradicional é esse. Certo? Derivados do petróleo, obtidos nas refinarias, como por exemplo são quem? Gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, lubrificante, vaselina, parafina, piche, certo? E derivados do petróleo obtidos nas indústrias químicas, são os plásticos, tintas, perfumes, colas, tecidos, medicamentos, borrachas, imitações de couro, espumas, explosivos, inseticidas, corantes, adoçantes artificiais e uma infinidade de produtos comercializados. Certo? Então, praticamente tudo que está à nossa volta, pessoal, né, são provenientes do petróleo.
né? Seja nas refinarias, seja nas indústrias químicas, certo? Observação, o petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, ele não vai ficar ali pela vida toda não, pessoal. Não é como a água não, certo? Embora a gente tenha preocupação com a água, né? Porque se a água for usada indiscriminadamente, ela vai acabar, certo? Embora um produto seja usado indiscriminadamente, ele sendo renovável, ele pode um dia acabar, certo? Pois o petróleo é bem diferente, né? Quer dizer, ele vai acabar um dia, porque ele não é renovável, ele é pior do que a água, não é renovável. Então, se a gente não buscar meios de economizar petróleo, de novas tecnologias para poder ir atrás de outras fontes renováveis, outras fontes de obtenção de energia para se locomover, vai ficar difícil, certo? Então, para isso a gente precisa estudar, para ir atrás dessas outras tecnologias, né? Assim como essa vacina do novo coronavírus e que possivelmente vai surgir outras doenças por aí bem piores do que essa. Mas qual é o fundamental? É a gente poder estudar, se transformar num cientista. Para a gente precisa que a ciência esteja além dessas pandemias, além desses vírus, para a gente poder sempre ter um equilíbrio na nossa sociedade, para o mundo não parar de funcionar, certo? Se a gente não investir em educação, a humanidade vai ficando cada vez mais para trás e esses novos vírus vão aparecendo e vão tomando o controle de tudo, né? Então, por isso que a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa colocar a educação em primeiro lugar, seja na nossa casa, seja no nosso país. Se a gente não investir na nossa vida em educação, o mundo para. O mundo para. A gente nunca vai estar à frente disso aí, certo? Os vírus, os novos patógenos vão sempre tomar controle da humanidade. Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Não esqueçamos também o impacto ambiental causado pelos plásticos, né? Então, quanto mais a gente usa plástico, mais é pior, né? Por quê? Porque esses plásticos estão invadindo os oceanos, os mares. A gente já viu nas aulas passadas. E com isso eles estão matando todos os animais aquáticos, né? Asfixiados e tudo. Então a gente precisa fazer plásticos biodegradáveis ou inventar soluções mais práticas, que não sejam prejudiciais à natureza, aos animais. Beleza? Carvão mineral é um material que possui alto teor de uma substância combustível chamada carbono. Exemplo, carbono mais oxigênio formando gás carbônico mais calor liberado, certo? Ou seja, é uma reação exotérmica, está liberando calor. Produtos obtidos a partir de matérias-primas do carvão mineral são solventes para colas e tintas, corantes para imprensa e tecidos, medicamentos, inseticidas, essências para perfumes, né? São produtos obtidos a partir das matérias-primas de carvão mineral. Você vê como o carvão mineral também é importante. Valeu, pessoal. Se inscreva no meu canal para a gente melhorar, fazer assuntos melhores, né? Com melhores qualidades, certo? Vamos bombar com esses vídeos. Vamos passar para os nossos familiares, para os nossos amigos, certo? Para a gente ver se a gente melhora a qualidade da nossa educação. Beleza? Valeu!